Seguindo aqui no nosso vídeo, eu quero falar também sobre o meio-campista Arthur Rezende, jogador revelado nas categorias de base do Goiás. Não sei se vocês vão se lembrar, ainda lá em 2015, 2016 teve algumas chances também. A Série A de 2015 ele apareceu em alguns jogos, tanto é que marcou 3 gols naquele ano, salvo engano todos eles no campeonato goiano. O Arthur Rezende ele foi procurado pelo Goiás nas últimas semanas, apenas uma sondagem. Acho que vocês vão se lembrar, o próprio Andrino deixou isso claro, de que o Goiás estava atento e ainda está no mercado exterior para repatriar atletas brasileiros. Foi o caso também, por exemplo, do Edu, né? O Arthur Rezende estava livre no mercado lá na Arábia Saudita, até fechar com o clube. Eu até trouxe essa notícia aqui meio atrasado para vocês, mas de fato houve sim o interesse por parte do Goiás. Ele estava no Al-Kholoud, acho que essa é a pronúncia correta, 10 jogos e 9 gols marcados lá na Arábia Saudita, só que ele fechou um contrato exatamente ontem, no dia 21 de julho, exatamente no domingão, ele fechou com Al-Diriyah, esse clube da primeira divisão da Arábia Saudita. Agora o Arthur Rezende tem sim um novo clube e não está livre no mercado mais. No meu entendimento, seria um bom reforço para o Goiás na sequência do ano, um jogador que já demonstrou boa qualidade na Série B que ele fez, tanto pelo Vila Nova, 2 anos seguidos, 21 e 22, no ano passado algumas atuações decentes também pelo Ceará e em 2020 pelo Guarani. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Arthur Rezende na Série B que ele fez pelo Vila Nova. Foi muito bem em 2022, uma nota média de 7,14. Também esse jogador com a característica de que o Goiás está procurando. Um camisa 8 que joga de cabeça erguida. Acho que o Arthur Rezende até se assemelha em certo ponto ao Rafael Gava, só que acho ele até um jogador mais intenso, mais forte, enfim, com maior combate, por exemplo, no sistema defensivo. Uma boa saída de bola também, é um jogador que para a Série B já demonstrou que funciona. Depois que ele deixou o Goiás, ele passou no Gil Vicente de Portugal, foi até bem por lá em 2016, no AEL Limassol do Chipre, volta aqui no Brasil e vai bem no Santa Cruz, no Guarani em 2019, passagem discreta pelo Bahia em 2020, até a Série B, igual eu falei, pelo Guarani, consequentemente pelo Vila e também pelo Ceará. Só 30 anos de idade, jogador natural de Goiatuba, deve fechar esse contrato por mais um ano lá na Arábia Saudita. Seria uma opção que eu ficaria de olho também, tá? Não deu para o Goiás trazer nesta janela de transferências, mas quem sabe no ano que vem. É um cara que, no meu entendimento, pode sim funcionar e tem boa técnica e não é tão caro. É óbvio que o cara tá lá na Arábia Saudita, não me surpreenderia se ele estivesse ganhando aí 200 mil, 200, 250 tranquilamente, até porque os caras têm muita grana, né? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o que você pensa sobre o Arthur Rezende, e também essa questão do Goiás repatriar jogadores, também é uma coisa que geralmente não funciona aqui no clube, e mais um ex-Vila Nova, né? Enfim, acho que muitos vão descartar essa possibilidade só de ouvir isso. Pode deixar a sua opinião também sobre quem que você indicaria essas duas procuras do Goiás nessa janela de transferências. No momento, o Pablo Roberto é a bola da vez. E para completar aqui o nosso vídeo, eu quero falar sobre o atacante Ross, que foi procurado pelo Goiás, e não só isso, tá? Nessa temporada teve um acerto com o Verdão. O Vasco liberou o jogador, ele seria emprestado até o final do ano, mas o Ross se recusou esta saída do Vasco da Gama. Eu nem vou colocar que ele recusou o Goiás ou algo nesse sentido, óbvio, era o Goiás o interessado, mas a justificativa do agente, do próprio jogador, era a seguinte: ele queria jogar a Série A pelo Vasco da Gama, vislumbrava uma oportunidade no comecinho do Campeonato Brasileiro. E olha, eu não vou julgar o jogador por querer jogar a Série A ao invés da Série B. Tanto é que ele começa a primeira divisão sendo titular. Contra o Grêmio, inclusive, ele dá assistência na primeira rodada, foi titular ainda contra o Red Bull, contra o Fluminense, só que perdeu espaço. Se a gente pegar aí os últimos 4, 5, 7, 8 jogos do Rossi, ele ficou no banco de reservas em 7 deles e foi titular apenas uma vez contra o Internacional. Então, sim, está completamente escanteado. Também hoje dentro do elenco do Vasco e foi procurado pelo Paysandu. Esta informação do Globo Esporte, na última semana, garantiu que o Papão tem conversas em andamento, conversas diárias, vamos colocar assim, da diretoria do Paysandu para o Rossi. Olha, nesse caso, tá, o Rossi que já recusou o Goiás em outros momentos também, se eu não estiver enganado, em 2018, e teve um interesse no ano de 2022, mas eu lembro de até conversar com o Paulo Rogério Pinheiro naquela época, não teve proposta do Goiás, tá? Somente uma consulta. Eu acho que no futebol, se a gente for levar tudo ao pé da letra, a ferro e fogo, colocar, digamos, o ego sempre à frente das coisas,
você não faz nada, tá? Porque um jogador uma hora ele vai te recusar, outra hora ele vai implorar para jogar com você. Ok, o mundo não é cor-de-rosa, tá? É a realidade. E tem outro aspecto também. Se o Goiás fosse levar isso tão a sério, acho que o Reinaldo nunca mais jogaria aqui na Serrinha, tá? Então, o Reinaldo voltou, beleza, não deu certo naquele momento, ok, vida que segue. É muito melhor você ter um jogador que você já conhece, que tem qualidade, do que, não vamos contratar esse porque lá atrás não deu certo. A não ser que foi uma situação muito escrota. Não foi o caso do atacante Rossi também, tá? Então, eu sendo Goiás, eu voltaria, tá? O Lucas Andrino, eu voltaria a procurar assim o Rossi. Teve esse acerto no começo do ano. O salário do Rossi é de R$300 mil mensais, tá? Pelas informações que eu consegui procurar aqui, é basicamente isso. Nessa faixa entre 250 e 300. Lá na Arábia Saudita ele ganhava mais de R$400 mil por mês. E o contrato dele no Vasco é curto, vai somente até dezembro. No empréstimo, se eu não estiver enganado agora, o Vasco ele iria emprestar o Rossi para o Goiás até o final dessa temporada, com o Goiás pagando 100% dos seus salários. Então, como o contrato do Rossi também já está em reta final, não me surpreenderia uma saída em definitivo também. Nesse ano, 21 jogos e 2 assistências. É o atacante perfeito, Guilherme? Olha, sendo sincero com vocês, para a Série B, o Rossi resolve, tá? Acho que é um jogador que já teve experiência em grandes clubes. Para a segunda divisão, um jogador que tem essa característica de luta, de duelar por todas as bolas e tem qualidade. O Rossi é sim um bom jogador. Não é craque, o Michael é muito melhor, até o Aleph Manga é melhor jogador do que o Rossi. Só que assim, é um cara que para a Série B dá, tá? Dá para ser essa solução, essa válvula de escape. Esse jogador para chegar e ser titular nas pontas do Goiás, que ainda não aconteceu. 31 anos no ano passado pelo Vasco, 4 assistências e 1 gol marcado em 9 partidas. Pelo Goiás, em 2016, foram 9 gols e 5 assistências em 31 jogos, já na Série B. Aquela foi a última Série B que ele disputou na sua carreira. Jogador revelado pelo Fluminense, né? Passa também na base do Flamengo, Ponte Preta, Paraná Clube, Operário, São Bento, um bom paulistão em 2016, né? Tanto é que ele foi contratado pelo Goiás, Chapecoense, Futebol Chinês, Internacional, Bahia, Arábia Saudita e agora, né, o retorno para o Vasco da Gama. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O Paysandu não tem um orçamento tão alto como o do Goiás. Então, se o Paysandu tá de olho, beleza, que o cara é torcedor do Papão também, então isso pode influenciar. Mas eu sendo Goiás, eu ficaria bastante atento nessa história e voltaria atrás, tá? Deixaria o ego e o orgulho um pouquinho de lado nessa situação. Não que o Rossi mereça tapetes verdes para chegar na Serrinha, não é isso, tá? Mas no futebol, como eu falei, se você for levar tudo ao pé da letra, você vai contratar meia dúzia de jogadores e olha lá.